Graça e paz, amada Igreja Batista Nova Sião de Cubatão. Prazer estar mais uma quarta-feira aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a Palavra de Deus, falando um pouquinho sobre o que o Espírito Santo tem mostrado para estar trazendo à Igreja, a sua amada Igreja. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias hoje, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 26 e 27. Hebreus 12, 26 e 27. Minha Bíblia diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que coisas que não são abaladas permaneçam. A pregação de hoje tem um título meio estranho. Ela chama-se Tudo o que pode ser abalado, será abalado. Irmãos, quando o inimigo abala, é para destruir. Mas Deus tem um propósito diferente quando Ele nos abala. Às vezes a gente precisa de uma sacudida. E tudo passa pela soberania de Deus. Nada chega às nossas vidas sem que Ele permita. Vamos ver um exemplo na Bíblia. E um exemplo que eu amo, porque ele é tão humano como nós e ao mesmo tempo tão cheio da presença de Deus ele foi, o apóstolo Pedro. Mas eu queria olhar para a noite em que Jesus foi traído. Jesus estava sentado com seus 12 apóstolos lá no cenáculo, naquela última ceia, dando graça, servindo o pão. E ele faz uma declaração surpreendente. Tá lá, vocês conhecem esse texto, Lucas, capítulo 22. Vamos começar olhando os versículos 21 e 22, mas deixem suas Bíblias abertas aí. Lucas 22, o 21 e 22 diz assim: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Amados, que pronunciamento, não é verdade? Se fosse hoje, numa ceia de Natal, uma reunião de família, nós diríamos que Jesus jogou uma bomba na mesa, né? Ele disse: um de vocês aqui estará me traindo. E o resultado foi que eles começaram a se indagar. Quem seria? Seria eu? Seria o outro? Quem estaria para fazer isso? Olha o versículo 23. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Mas a motivação deles, meus irmãos, para essa investigação, para saber quem seria, não era uma motivação pura. A gente sabe disso pela forma que a conversa deles terminou. O motivo dessa indagação era egoísta, era cheio de orgulho. Olha o versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. A motivação deles para essa investigação era para saber quem era o maior. Então, no caso, o menor seria o traidor. Quase como filhos discutindo por uma herança. Não houve preocupação com Jesus, mas simplesmente uma corrida por poder, por posição. Que grande egoísmo da parte daqueles homens. Se fosse eu na posição de Jesus, pecador como eu sou, talvez eu perguntaria se eles tinham ouvido o que eu tinha dito e se eles ao menos se importavam com aquilo que iria acontecer comigo.
Mas nós vemos, a partir desse incidente, um exemplo de como o mestre andava em amor e andava em paciência. A maioria de nós, se estivesse no lugar de Jesus, falava: vocês todos saiam daqui. Eu estou no momento de minha maior necessidade e vocês ficam aí pensando em si mesmos. Era uma grande oportunidade de ficar ofendido, não é mesmo? Magoado. A gente pode até imaginar quem iniciou essa discussão. Nada me tira isso da cabeça. Foi Pedro. Ele tinha a personalidade mais dominadora do grupo. Geralmente era ele que falava primeiro. Provavelmente ele rapidamente se lembrou: eu fui o único a andar sobre as águas. Também pode ter mencionado a experiência da transfiguração de Jesus lá no monte, quando ele viu Moisés e Elias. Pedro estava muito confiante que ele era o maior dos 12. Mas essa confiança não estava enraizada em amor, mas estava ancorada no orgulho dele. E Jesus olhou para todos eles e disse-lhes que eles estavam agindo como meros homens e não como filhos do reino. Olha os versículos 25 a 27. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. E embora Pedro tivesse recebido muitas revelações de quem era Jesus, ele ainda estava andando no seu próprio orgulho. Ele não estava andando no caráter, na intimidade, na humildade de Cristo. Ele estava edificando a sua vida, o seu ministério, sobre as vitórias passadas, sobre o orgulho. E embora ele não estivesse consciente disso, ele ainda estava aguardando a transformação do seu caráter. Ele ainda seria transformado por Cristo. O orgulho jamais seria forte o suficiente para equipá-lo para cumprir aquele que seria o seu destino em Cristo. E se o orgulho não fosse retirado, esse orgulho acabaria por destruí-lo. O orgulho foi a mesma falha encontrada no caráter de Lúcifer, o querubim ungido de Deus, que causou a sua queda. Agora vamos ver o que Jesus fala para Pedro. Versículo 31 do capítulo 22. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar como trigo. O orgulho abriu a porta para que o inimigo entrasse e peneirasse a Pedro. A palavra peneirar vem da tradução do grego simiazo, que significa peneirar, sacudir em peneira, provar a fé de alguém por meio de agitação interior até as margens da destruição. Ora, se Jesus tivesse a mentalidade que muitos na igreja teriam, ele falaria assim: vamos orar. Vamos orar, pessoal. Vamos amarrar esse ataque do diabo. Não vamos permitir que Satanás faça isso com o nosso amado Pedro. Mas olha só o que ele fala no versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus não orou para que Pedro escapasse desse abalo intenso que o levaria às margens da destruição. Ele orou para que a fé dele não fraquejasse nesse processo. Jesus sabia que dessa prova sairia um novo Pedro, com um novo caráter, que Pedro precisava desse novo caráter para cumprir o seu destino e fortalecer os seus irmãos.
Nós temos que descobrir o que Deus quer de nós com as provações que Ele permite que nós passemos. Satanás havia pedido permissão para abalar Pedro de uma forma tão grave que ele perderia sua fé. E a intenção do inimigo é sempre ruim, era sempre destruir aquele homem de grande potencial que havia recebido tantas revelações da parte de Deus. Mas o propósito de Deus era diferente. O propósito de Deus era que com esse abalo, e como sempre, Deus está sempre na frente do diabo, Ele permitiu que o inimigo fizesse aquilo a fim de abalar Pedro em tudo que precisava ser abalado. Existem 5 propósitos para se abalar alguma coisa. Primeiro, levá-lo mais perto dos fundamentos. Você destrói tudo que está em cima, tudo que está montado, e fica somente o fundamento. Segunda coisa, você abala, você chacoalha, você peneira, retira o que está morto. Terceira coisa, você pega uma árvore madura, cheia de frutas, chacoalha ela, colhe aquilo que está maduro. A quarta coisa, eu faço muito com os meus filhos, você dá uma chacoalhada neles para acordar, para despertar. Às vezes eles estão dormindo, aquele sono profundo, eu chacoalho, acorda. E a quinta e última, para unificar, para misturar, de modo que não possa mais ser separado. Qualquer pensamento ou atitude do coração que esteja arraigado no egoísmo ou no orgulho vai ser refinado. O resultado desse abalo tremendo foi que toda a confiança de Pedro terminaria e tudo o que resta seria o firme fundamento de Deus. Ele seria despertado para a sua verdadeira condição. O que estava morto seria removido e os frutos maduros seriam colhidos. Ele já não atuaria mais de forma independente, mas ele seria dependente do Senhor. Pedro, como sempre orgulhoso, ele retruca as palavras de Jesus, como a gente pode ver no versículo 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Essa declaração não nasceu do Espírito Santo, mas da autoconfiança de Pedro. Ele não conseguia ver o que o abalo iria começar em breve. Então aconteceu exatamente aquilo que Jesus profetizou. O mesmo Pedro, ousado, forte, pronto para morrer por Jesus, que brandiu a espada num jardim cheio de soldados, foi confrontado por uma serva. Ele foi intimidado por ela, ele negou até mesmo conhecer Jesus. Amados, alguns pensam que são grandes coisas que fazem os homens tropeçarem, mas não são. Em geral são as coisas menores que nos abalam mais. Nós não tropeçamos em grandes pedras, nós tropeçamos em pedrinhas. Isso demonstra a futilidade da autoconfiança, quando nós andamos sem vigiar. Pedro negou Jesus mais 2 vezes. Imediatamente o galo cantou, não se sabe se foi o galo, a troca da guarda, mas ele ouviu o barulho do galo e ele sabia o que era, o que significava. E ele saiu dali e chorou amargamente. Pedro foi abalado em toda a sua autoconfiança e achou que nunca mais poderia se levantar novamente. Tudo que lhe restou, embora ele não tivesse consciência disso, foi aquilo que o Espírito havia revelado a ele. Pedro e Judas eram semelhantes em muitas maneiras, inclusive no fato de que ambos rejeitaram Jesus nos últimos dias da sua vida. Mas havia uma diferença fundamental entre eles. Judas nunca havia desejado conhecer a Jesus da maneira que Pedro havia desejado. Judas não estava fundamentado em Cristo. Parecia que ele amava Jesus, já que ele havia deixado tudo para segui-lo.
havia viajado em sua companhia, havia até permanecido sob o calor da perseguição. Ele havia expulsado demônios, curado enfermos e pregado o evangelho. Lembre-se, Jesus enviou os 12 para pregar, curar, para libertar, não somente 11. Judas estava lá no meio da grande comissão. Mas o sacrifício deles não tinha origem no amor por Jesus e nem na revelação de quem Jesus era. Judas tinha sua própria agenda desde o início. O plano era de Judas, não era de Jesus. Ele nunca se arrependeu de seus motivos egoístas. O seu caráter foi revelado por declarações como em Mateus 26:14: que me queres dar que eu não vou-lo darei? Mateus 26:25, ele mentiu, ele bajulou para obter vantagem. João 12, do 4 ao 6, ele tirava dinheiro da caixa do ministério para o seu uso pessoal. E a lista continua. Nada do que você vê de Judas é bom. Ele nunca conheceu o Senhor, embora tivesse passado 3 anos e meio na sua companhia. Tanto Judas quanto Pedro lamentavam amargamente o que haviam feito. Mas Judas não tinha o fundamento que Pedro tinha. Nunca ter tido fome de conhecer a Jesus. Desse modo, Jesus nunca se revelou para Judas. Se Judas tivesse uma revelação de Jesus, ele nunca poderia tê-lo traído. Quando uma tempestade forte atacou a sua vida, tudo foi abalado, jogado para longe. Ele estava cheio de remorso. Ele sabia que ele havia pecado. Mas ele não conhecia Cristo. Ele não tinha entendimento dessa magnitude daquele que ele havia traído. Ele apenas disse: trair sangue inocente. Se ele conhecesse a Cristo como Pedro conhecia, ele teria voltado para ele teria se arrependido, não tido remorso. Ele conheceria a bondade do Senhor, mas não, ele foi lá e cometeu suicídio. E cometer suicídio foi outro ato de quem vive independente da graça de Deus. Quem não conhece a Cristo. O abalo revelou que Judas não tinha fundamento, mesmo depois de seguir o Mestre por mais de 3 anos. Irmãos, se nós resolvemos mudar a nossa mentalidade, retomar para o cristianismo puro e simples, nós vamos sofrer ataques. Nós vamos sofrer ataques fortíssimos. Mas será que esses ataques vão nos destruir ou vão nos tornar mais fortes? Nós vamos minguar ou nós vamos crescer espiritualmente? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: Deus não fez nada por mim. Eu orei e pedi a Deus que fizesse isso, mas Ele não fez. Essas pessoas que falam isso nunca entregaram suas vidas a Jesus. Apenas tentaram se alinhar a Ele em busca do benefício próprio. Eles o serviram pelo que Ele podia lhes dar. Como aquela multidão que seguia Jesus apenas para pães, milagres. Olha o trem. Eles se escandalizavam com facilidade. Olha a descrição que Jesus fez deles lá em Marcos capítulo 4, versículo 16 e 17. São pessoas que ao ouvirem a palavra logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Observe que ele disse que eles sucumbiriam, se ofenderiam, porque não tinham fundamento. Que devemos estar arraigados, enraizados, fundamentados. Nós encontramos a resposta lá em Efésios 3, do 16 ao 18. Devemos estar arraigados e alicerçados em amor.
O nosso amor por Deus é o nosso fundamento. Jesus disse lá em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus inimigos. A gente não pode entregar nossas próprias vidas a favor daquele em quem não confiamos. Nós não podemos entregar nossas próprias vidas a Deus se nós não o conhecermos o bastante para confiar nele. Nós precisamos conhecer e entender a natureza e o caráter de Deus. Nós precisamos ter a certeza de que Ele nunca fará nada para nos prejudicar. Ele sempre procura aquilo que é para o nosso bem. O que pode parecer uma decepção para nós, sempre cooperará para o nosso bem. E se nós não perdemos a fé, nós veremos isso. Deus é amor. Não há egoísmo ou mal nele. É Satanás quem deseja nos destruir. Mas, irmãos, tudo passa por Deus, tudo está na soberania dele. E se ele não permitir, o inimigo não chega perto. Mas às vezes Deus permite que Satanás nos atormente, para que possamos entender o que Deus quer que nós aprendamos através de nossas tribulações. Ele quer nos moldar como vasos na mão do oleiro. Em geral, isso acaba distorcendo a imagem real, mas Deus olha muito além daquilo que a gente pode olhar, muito além do nosso curto alcance. Ele olha o aspecto eterno daquilo que acontece. Se olharmos as situações somente a partir do nosso ponto de vista limitado, pode acontecer duas coisas. No meio de um processo de purificação de Deus, a gente vai ser presa fácil para ofensa, para mágoa, para amargura, para falta de perdão, quer seja nos ofendendo com Deus, quer com alguns de seus servos. Segunda coisa, podemos facilmente ser enganados pelo inimigo. Satanás usará algo que parece certo no momento, mas o seu plano final é usar isso para nossa destruição e morte. Quando nós estamos firmados na confiança em Deus, nós somos afastados do cuidado do Pai. Ou melhor, quando nós estamos firmados na confiança em Deus, nós não somos afastados dos cuidados do Pai. Nós não sucumbiremos à tentação de cuidar de nós mesmos. Quando você sabe que Deus jamais faria algo para te ferir ou para destruir você, e que tudo que Ele faça ou não faça na sua vida é buscando o seu melhor, você se entrega livremente para Ele. Você entregará a sua vida com alegria para o Mestre, pois Ele cuidará bem de você, ovelha do Senhor. Se você se entregou inteiramente a Jesus, está entregue aos seus cuidados, você não pode se ferir, você não pode se ofender, que você já não pertence a si mesmo. Aqueles que estão feridos, que estão decepcionados, são aqueles que foram a Jesus pelo que Ele pode fazer, mas fazer por eles, e não por causa de quem Ele é. Busquemos ao Senhor por quem Ele é. Quando temos essa atitude de buscar a Deus pelo que Ele pode fazer por nós, nós nos decepcionamos facilmente. O pensar somente em si mesmo faz com que nós tenhamos uma visão curta. A gente é incapaz de ver as circunstâncias imediatas pelos olhos da fé. Mas quando as nossas vidas estão verdadeiramente em Jesus, nós conhecemos o seu caráter, nós compartilhamos a sua alegria. A gente não pode ser abalado, a gente não pode naufragar. É fácil nós nos escandalizarmos quando nós julgamos de acordo com as nossas circunstâncias, com os nossos ambientes naturais. Isso não é ver pelos olhos do Espírito. Em geral, Deus não responde de maneira ou no tempo que eu sinto que é absolutamente necessário. Mas quando eu olho lá para trás,
para cada situação, eu consigo entender, eu consigo ver a sabedoria de Deus. Nós somos enraizados, nós somos alicerçados quando temos esse amor e confiança intenso em Deus. E daí, amados, nenhuma tempestade, independente de quanto ela pode ser intensa, jamais pode nos abalar. Isso não vem da força de vontade ou da personalidade, é um dom da graça. A todos que colocam a sua confiança em Deus, jogando fora a confiança em si mesmo, para entregar-se inteiramente, você precisa conhecer aquele que sustenta a sua vida. Vamos voltar lá para Pedro. Pedro não podia mais se gabar de ser grande. Ele havia perdido a sua confiança natural. Ele viu claramente a futilidade da sua força de vontade. Ele havia sido humilhado. Por isso agora ele era o candidato perfeito para a graça de Deus. Porque Deus dá graça aos humildes. A humildade era um pré-requisito. Aquela foi uma lição forjada na consciência de Pedro. Como ele fala depois na sua carta, 1 Pedro 5,5. Cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes ele concede a sua graça. Pedro havia sido abalado a ponto de chegar à beira da desistência. A gente sabe disso pela mensagem que o anjo do Senhor deu a Maria Madalena no túmulo. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá vereis como ele vos disse. O anjo precisava mencionar o nome de Pedro. Ele estava a ponto de naufragar na fé, mas Deus ainda tinha estabelecido um fundamento nele, e ele não seria removido pelo abalo, mas ele seria fortalecido. Jesus não apenas perdoou Pedro, como também o restaurou. Aquele que havia sido abalado estava a ponto de se tornar uma das figuras centrais da igreja. Ele corajosamente, ele proclamou a ressurreição de Cristo, exatamente diante daqueles que foram responsáveis pela sua crucificação. Ele enfrentou o conselho, ele enfrentou o sinédrio, ele não enfrentou uma serva, mas com grande autoridade e ousadia, ele compareceu diante do sinédrio. A história relata que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Depois de muitos anos de serviços fiéis, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Ele insistiu nisso. Então eles o penduraram de cabeça para baixo. Ele já não tinha mais medo, amados. Ele era uma pedra construída sobre o fundamento sólido da rocha que era Cristo. As provações dessa vida, amados, trarão luz para o seu coração. Quer você esteja ofendido com Deus ou com os outros. Os testes fazem com que você fique amargo com Deus ou com seus irmãos. Ou que então, e esse é o propósito de Deus, você se torne mais forte. Se você passar no teste, se você for aprovado, as suas raízes se aprofundarão mais ainda. Estabilizarão você, o seu futuro. E aí pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que for, você estará firme. Mas se você fracassar, se você ficar ofendido, você pode ser contaminado pela amargura. Portanto, a gente deve edificar a nossa vida e ministério através não do orgulho, mas construí-lo através da graça de Deus. As ofensas, amados, revelarão a fraqueza e os pontos frágeis da nossa vida. Em geral, o ponto que nós achamos que nós somos fortes é a área da nossa fraqueza oculta. E ela permanecerá escondida até que uma poderosa tempestade arranque aquilo que a cobre. O apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses 3:3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos
na carne. Nós não podemos fazer nada que tenha valor eterno na nossa própria capacidade. É fácil dizer isso, mas ter essa verdade profundamente arraigada no nosso ser é outra coisa. E nós precisamos lutar para isso. Nós precisamos para confiar em Deus, lutar para confiar em Deus, porque tudo é dele, tudo é soberania dele. Inclusive você, sua vida, dependa dele, e só assim você poderá usufruir do sobrenatural, da presença dele, da força dele na sua vida, te dando força para continuar, para prosseguir, para mostrar o propósito que ele tem para você, o plano que ele tem, o que você, a sua parte no reino de Deus. E às vezes ele vai precisar te peneirar para isso. Aceite a peneira de Deus. Esteja fundamentado em Cristo, fundamentado em amor. E Deus fará coisas maravilhosas com você e com a sua vida. Amém? Eu queria orar com você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, nós chegamos ao Senhor, meu Pai, para agradecer, meu Pai, pela Tua bondade, meu Pai, pela Tua boa, pela Tua perfeita e pela Tua agradável vontade, meu Pai. Mas nossos olhos são curtos, meu Pai, a nossa mente é muito limitada para entender todo o Teu propósito, todo o Teu reino, meu Pai. E dessa forma, meu Pai, às vezes nós não conseguimos ver e o nosso coração se enche de amargura. Fortalece a nossa fé, Senhor. Faz com que nossas raízes fiquem mais profundas no Senhor, nossas fundações mais profundas em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que as tempestades não nos abalem, mas nos deixem mais fortes para levar o Teu reino adiante, Pai. Que nós não sucumbamos, meu Pai, diante dos problemas, mas que eles façam, meu Pai, com que nós não pequemos mais, com que nós não erremos mais, e que o Seu reino prossiga e prossiga e cresça e multiplique, Senhor, através, meu Pai, das nossas vidas, Pai. Nos usa, Senhor, como ferramenta, Pai. Nos lapida, nos afia, para que nós sejamos uma ferramenta capaz de fazer a Tua vontade, Pai. Derrama a Tua graça sobre nós, meu Pai. Nós pedimos, nós necessitamos, meu Pai. Humildemente nós pedimos, meu Pai. Nós que somos Seus servos, nós pedimos no nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Que vocês reflitam sobre isso. Nós passamos por um ano tão difícil, não é mesmo? Mas os abalos que Deus traz é para nos peneirar, é para tirar aquilo que está morto, para deixar a gente mais perto das fundações, para colher aquilo que está maduro, para tirar aquilo que é ruim. Confie em Deus e Ele trará um novo ano repleto de bênçãos, repleto da vontade dEle, repleto de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é perfeito. E nós estaremos no meio dEle, no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês, tenham um excelente ano novo, uma excelente passagem de ano. Que a presença do Senhor esteja com vocês a todo momento. Eu oro por vocês. Amém. Que Deus abençoe a todos.